Hoje a gente vai falar de assunto aí que é bem sério e que no decorrer das últimas semanas aí a gente tá bem assustado aí, né? Com ataque do Irã, a resposta de Israel. Parece que as coisas estão encaminhando realmente para um conflito maior, né? Exatamente. Há muitos analistas estão com medo de entrarmos finalmente numa terceira guerra mundial. E na tribulação. Aí vem a questão do Apocalipse. Só que eu vou começar com, primeiro, desconstruindo algumas coisas para construir. Quando eu falo desconstruir, não é que eu tenho dúvida da Bíblia, mas eu quero pedir licença para antecipar talvez uns questionamentos que alguns dos internautas estão fazendo. Claro. Alguém que não acredita na Bíblia. Então eu vou primeiro fazer o papel de cético. Tá. Guerra tem desde que o mundo é mundo. Verdade. Nunca paramos. O susto, não, mas agora pode ter uma guerra, era o mesmo susto quando Nagasaki e Hiroshima foram destruídas pela bomba atômica. E Jesus não voltou, não teve tribulação, coisa nenhuma. Quando teve também a peste negra na Europa, muita gente pensou que aquilo ali seria o fim do mundo. Um sinal, né? Um sinal, e não teve nada disso. Até agora, com esse eclipse que houve nos Estados Unidos, teve gente falando que era o fim do mundo e não houve. Então, como é que a gente pode seguramente olhar para essa situação agora e falar, não, agora pode ser, sendo que no passado tantos outros crentes se equivocaram? Logo depois da morte de Jesus também houve também algumas guerras, batalhas. Sim, que o pessoal devia estar pensando. Guerra, terremoto, essas coisas sempre houveram. Então, como é que a gente pode ter certeza que é realmente o fim do mundo? Será que não é apenas um crente aí sensacionalista, alguma coisa assim? Nós vamos responder isso, claro, né? Mas para começar esse bate-papo, eu queria primeiro te dar 3 presentes aqui que eu trouxe. Não são presentes inúteis, porque eu já passei dessa fase aqui. Já passou dessa fase faz tempo. Já que a gente vai falar de Bíblia, eu quero te dar de presente uma Bíblia. Aqui, eu ganhei uma Bíblia dessa, da Geográfica. Quero agradecer o pessoal da Geográfica, e eu achei tão legal. É uma Bíblia, tem uma parte para você anotar aqui direitinho, olha. Aí eu falei, eu vou levar pro Vilela uma também, essa é a nova versão internacional. Isso é muito legal, dá pra anotar no lado. Exatamente, e vamos estrear hoje, já que a gente vai estudar o Apocalipse. Fechou. Eu vou fazer um desafio para você e pros internautas aqui. Tá. Eu vou procurar explicar o Apocalipse inteiro, do primeiro ao último capítulo, durante o período do nosso podcast, que não vai durar 5 horas, porque o Pirula não tá aqui. Exatamente. Não vai durar 10 horas, né? 10 horas, né? E com a maneira que o pessoal possa entender. Tá bom. Tá bom? E esse eu acompanho comigo na Bíblia. Você vai usar essa Bíblia ou outra? A minha tá aqui. Então vou guardar aqui. Eu ganhei uma outra Bíblia também lá do pessoal da Plenitude, porque aquela minha tava jurássica, você lembra? Verdade, tava toda... Aí me deram essa novinha. Tô quase estreando aqui, só usei uma vez antes aqui. E vou te dar os meus 2 últimos livros. Esse aqui é sobre o Egito Antigo e a Bíblia e o Egito Antigo, que eu publiquei pela editora Ágape. Isso aqui é o quê? Uma parte histórica? Parte histórica e arqueológica. Por exemplo, como era a vida do Antigo Egito? Qual a relação entre a arqueologia egípcia e a Bíblia Sagrada? Será que o Êxodo existiu? Quais são as palavras egípcias que aparecem na Bíblia? Moisés existiu de fato? As pragas que são mencionadas na Bíblia aconteceram? Entendi. Como é que a egiptologia ajuda a entender a Bíblia Sagrada? É de arqueologia, Egito e Bíblia. Esse aqui, eu até mencionei esse livro quando eu estava escrevendo, que eu fiz um podcast aqui com a Fabiana Bertotti. Exatamente, e agora saiu pela editora Planeta, Maria Madalena, A Verdadeira História. Tá. Então aí, quem quiser adquirir, tá à disposição, e para você esses 2 aí. Aliás, que episódio bom, né? Aquele foi muito legal. Recomendo todo mundo assistir. Então, de presente. Vamos agora mergulhar, sim, então. a gente já pode ir no Apocalipse batendo papo aqui. Vou acompanhando aqui. Apocalipse é o último livro. É o último livro da Bíblia, mais fácil que tinha de achar. Isso sempre foi assim? Ou houve algum tipo de outro tipo de ordenação dos livros? Sim, porque na verdade isso aqui é artificial. Que livro ia ser colocado primeiro, segundo? Porque, por incrível que pareça, o Apocalipse não é o último livro escrito da Bíblia. Não? Não. Qual o último livro escrito da Bíblia foi o Evangelho de João, que foi escrito depois do Apocalipse, pelo mesmo autor. Tá certo? Há alguns teólogos que pensam que não, que o autor do Apocalipse é um, o autor do Evangelho é outro, mas eu trabalho como sendo a mesma autoria do apóstolo João. Depois eu posso explicar melhor isso. Tá legal. Agora eu tenho alguns desafios aqui, Vilela, com você. Primeiro, tem que ser um bate-papo legal, né? Porque a gente não quer cair a audiência, a gente quer cada vez aumentar. Segundo, eu tenho que ser didático, porque tem muita gente que conhece bastante Bíblia, tem gente que não conhece, eu vou usar termos da teologia. Eu tenho que ser, ao máximo possível, também respeitoso, porque o Apocalipse há diferentes opiniões. Então eu vou procurar ao máximo colocar aquilo que eu defendo
E apresentar também, olha, tem gente que pensa que é assim, 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 eu adoto desse jeito aqui, e de uma maneira que não seja cansativa, porque eu não posso, de maneira alguma, chegar aqui como dono da verdade. Agora, é óbvio que eu vou colocar a minha opinião. Teu estudo. Meu estudo, as conclusões que eu cheguei. Agora, se você conversasse com outros teólogos, talvez um presbiteriano, um assembleiano, um batista, eles talvez não, certamente, teriam algumas opiniões divergentes. Então, eu vou colocar aqui a minha opinião, outras opiniões, por que eu concluo daquele jeito, e aí o pessoal em casa pode depois falar, olha, eu concordo com o Rodrigo nisso eu discordo dele, e o que importa é que as pessoas estudem a Bíblia, tá bom? Vamos começar primeiro, o que é Apocalipse? De onde surgiu esse negócio? Ou revelações, Ou revelação. Lê para mim Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Só até aí, tá bom. Só até aqui. Só até aqui. Olha bem, essa palavra que você leu, revelação, até trouxe a Bíblia em grego aqui. Em grego está Apocalipsis tu Iesu Cristo. Apocalipse. Então, em grego tem a palavra apocalipsis. De onde vem essa palavra apocalipsis, que a gente a portuguesa como apocalipse? Vou ensinar grego para você e para todo mundo aqui. É fácil. A palavra em grego como é? Apocalipsis. É bem parecido. Bem parecido, fala apocalipse. Na verdade, apocalipse é uma palavra grega que nós aportuguesamos. Entendi. É igual e-mail, que é uma palavra americana que nós aportuguesamos, né? E-mail. A gente fala e-mail, né? É verdade, já virou... Virou internet, né? A gente fala internet, né? Ainda põe um ti no final. Apocalipse é a junção de duas palavras em grego. Então, para ficar mais didático para a galera em casa, eu vou explicar essas palavras. Vamos aprender uma primeira palavra em grego aí. A palavra apó. Apó significa algo que está distante de. Que está distante, para fora de. Por exemplo, apóstolo, aquele que foi enviado para longe. Isso é o significado de apóstolo? Apóstolo, aquele que foi enviado para longe. É um emissário. Apostasia é quando você quebra a aliança, você sai para longe, você rompe com alguém que você tinha vínculo. Né? Apoteótico, que está longe nas alturas, e assim por diante. Apogeu que está distante da terra. Gel é terra, apogeu. Então, apó, distante de, ok? Outra palavra que eu quero que o pessoal aprenda é a palavra eu. Tá certo? Eu, em grego, significa bom. Por exemplo, eutanásia, boa morte. Eulália, boa fala. Eugênia, bom nascimento. Eunice, boa vista. Tudo é eu. Agora, calipto significa sombra, cobertura. Calipto é sombra, cobertura em grego. Se eu juntar eu com calipto, forma que palavra? Eucalipto. É verdade. Boa sombra. Entendi. Boa cobertura. Começa a fazer sentido. Tá vendo? Nós aprendemos 3 palavras aqui em grego. Aprendemos apó, aprendemos eu e aprendemos calipto. Então, apó significa para longe de, eu significa bom, calipto significa sombra. Eucalipto, boa sombra. Se eu tirar a palavra eu, fica apocalipto, para fora da sombra. Isso. O que está fora da sombra está às claras, está iluminado. Então, apocalipse significa aquilo que saiu das sombras, aquilo que está claro. Revelado. O que é revelado é a tradução literal de apocalipse em latim. Velo é o que está coberto. Revelo é o que está descoberto. Então a palavra apocalipse, ela não significa uma coisa obscura, uma coisa tenebrosa, fim do mundo. No apocalipse significa justamente o que é revelado. Por isso que na nova versão internacional, e eu estou com a nova Almeida atualizada aqui também, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse tu Jesus Cristo.